errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Aleluia, bom dia, povo de Deus. Deu errado, vamos adorar. Pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. Eu creio, Deus. E depois do culto ele chama pra voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Aleluia, Espírito Santo. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender. Eu creio, tu crês? Depois da sua oferta, depois do seu sacrifício, depois da sua entrega, tem recompensa de Deus. Aleluia. Deus tem recompensa para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. É, Jesus. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Aleluia! Eu creio, Deus. Eu recebo. Do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Deus ainda é Deus de milagre. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Aleluia, Espírito Santo reina. Depois do culto você vai voltar. É, Jesus. Exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. É vitória. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas tentaram de tudo. Mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam. Eita peleja! Eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Aleluia! Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, proteção. Aleluia! Creia! Depois do culto
você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Aleluia. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente. Oh, aleluia, Espírito Santo. Ele surpreende, igreja. Ele surpreende. Deus faz além. Depois do culto, depois que você cultua ao Senhor, depois que você entrega a sua melhor adoração, quando você não está vendo nada, quando você só recebe notícia de morte aí pelo Covid, é só notícia ruim. Quando você pensa que as coisas estão melhorando, as notícias querem mostrar outra coisa. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus ainda é Deus de notícias boas. O nosso Deus ainda nos ordena, tenha esperança. Ainda existe esperança em meio à crise. Você ainda pode sonhar. Em meio a essa crise, nós somos sobreviventes. Nós somos um milagre na mão do Senhor. O Senhor até aqui tem nos guardado. Então não permita que o medo te atrapalhe. O perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora. O Senhor tem nos guardado com mão forte. E eu creio que se assim Ele quiser, vai continuar nos guardando, velando pela nossa vida, acampando anjos ao nosso redor, nos blindando, blindando as nossas vidas, nos despertando para fazer a nossa vontade, porque a dele Ele está fazendo com excelência. Amém, igreja? A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos, vamos adorar. Jesus já começou falando, depois do culto tem milagre, tem providência e tem resposta, né? Então, nós podemos não estar vendo nada, mas nós precisamos crer naquilo que o Senhor libera ao nosso favor nesse dia de hoje. Que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto para adorá-lo, para buscá-lo, porque independente da circunstância, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. A guerra não vai nos consumir, o medo não vai nos consumir, porque nós temos um abrigo. Nós temos um abrigo chamado Torre Forte. Torre Forte é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo e encontra abrigo. Para Ele corre, aleluia, e encontra abrigo. Ele é abrigo, Ele é torre forte. Então, quando o medo quiser te assolar, a circunstância, sabe, a preocupação, diga: torre forte, vem cá, tu és meu abrigo. E Ele vai te abrigar, e Ele vai te acolher, até que todo o medo caia por terra no nome de Jesus. Essa madrugada, nós estávamos, eu e Dulce, na live da irmã Suzana, que ela faz a live de oração segunda e sexta meia-noite. E eu já tinha colocado no meu coração que no dia de ontem, meia-noite, né, hoje na verdade, já era hoje, eu iria assistir, eu iria receber. E foi tremenda a palavra, né, que Deus liberou ali através da vida da irmã Suzana. Mas foi quando saiu a notícia da morte do irmão Lázaro, né, que ele estava entubado com Covid. E se a gente não ficar ligado, igreja, em torre de vigia, o inimigo lança seta mesmo. Eu fiquei aflita, comecei a sentir falta de ar. E eu percebi que era guerra espiritual. Eu recebi uma seta com aquela notícia. Demorei a dormir, amedrontada, o medo querendo me amedrontar, pronto. Agora vai todo mundo morrer, não tem mais jeito, não tem mais solução. Está repreendido, Satanás. Cai por terra da minha vida, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus, não. Retrocede, eu vou dormir. Porque meu Deus tem sono reparador, sono do justo para me dar. Pela misericórdia dele, até aqui ele tem me sustentado. Então eu não aceito medo, eu não aceito pavor, eu não aceito a seta. Imagina, olha, a gente que tem armadura espiritual, que Deus já ensinou aqui, porque se você não está usando suas armaduras, aí a negligência é sua. Mas Deus já liberou armaduras espirituais. A gente que tem armadura espiritual e está guerreando com a palavra, já está passando
sabe, por guerras espirituais. Imagina quem não tem armadura espiritual. Tá vendo? E aí o medo quer tomar conta, mas está repreendido. O perfeito amor lança fora todo medo. E ainda que seja a vontade do Senhor, qualquer dia, qualquer hora, a gente vai também. A gente não sabe se é de Covid, mas vai também. Mas o Senhor produz paz até para morrer. Até para morrer, o Espírito Santo de Deus produz paz. Mas quando vem guerra, vem medo, isso aí é seta de Satanás. E você tem que aprender a discernir. Deus liberou arma naquele dia, 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu usei essa arma. Eu digo, 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita. Minha casa, minha vida está blindada pelo sangue do Cordeiro. Não é que a vida dele não estava. É que Deus quis levar. Vai chegar a hora de todo mundo. Aleluia. É uma guerra. Eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu tô aqui pela misericórdia. Ainda estava com cólica. Tive uma crise de cólica pela madrugada, tive que levantar para tomar remédio. Ainda fiquei uma meia hora gemendo na cama, fui dormir 5 horas da manhã. E Deus me deu graça para estar aqui. Mas se a gente não usar as armaduras de Deus, o inimigo vem, bota medo, vem com as setas inflamadas e a gente retrocede. E a gente não guerreia, a gente fica acuado na opressão, igreja. A opressão não é de Deus, não. Ei, Deus diz, eu não tento ninguém. Eu não tento ninguém, eu não oprimo ninguém. A opressão não é de Deus, não. Quando Deus convence, Ele convence e traz paz. Ele traz paz para o nosso coração. Mas na guerra, não, isso aí não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos adorar. Vamos adorar nessa manhã, que todo medo caia por terra no nome de Jesus. Aleluia, o nosso Deus é fiel. E Ele tem liberado palavras de vitória, igreja, para nós. Ele tem liberado palavras de vitória. Vamos buscar a face dEle, porque a opressão de Satanás tem que cair por terra. Poderes, principados e potestades não permanecerão de pé com a nossa adoração. Vamos romper todo medo. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. É assim, não é? Pensa que nesta vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. É assim, igreja. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Vai não. Mas quando eu pensava que estava só, aleluia, Espírito Santo, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e palavras de conforto Ele me dizia. Ó Deus, lembrando. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Ele é provisão no deserto. Lembra do maná, foi ele também. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa
abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Ele é. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu faço abater. E se eu quero te abençoar, quem pode compreender? Aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Receba as armaduras para você prosseguir. Você não vai morrer nessa guerra. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo, mas eu sou na sua vida e vou te abençoar. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Ele é. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Ninguém contende. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem contende, ninguém poderá contender, ninguém poderá impedir. Ele é o grande eu sou. Só nos resta adorar, Geisiane. Não é assim? É. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, só nos resta adorar. Aleluia. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Saber o que Deus tem para nós. Eu desde já ministro as armaduras do céu. Eu desde já ministro as armaduras do céu sobre a minha e sobre a sua vida. Nenhum mal nos alcançará. Praga alguma chegará na nossa tenda. Nenhum mal nos sucederá, e praga alguma chegará na nossa tenda, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba as armaduras para você prosseguir. Receba as armaduras para você prosseguir. Quando não chega o tempo de voltar para casa, quando não chega o tempo, aleluia, de se encontrar com Cristo, não tem Covid, não tem nada. Deus opera com livramento. Nosso Deus é livramento, Ele é soberano. Ele é soberano, não é a nossa capacidade. É a proteção dEle, é a palavra dEle nos guardando, igreja. Então receba nessa manhã as armaduras espirituais. As armaduras do eterno. Revestimento do céu para a gente prosseguir. Para a gente poder prosseguir em oração, em clamor, em intercessão. Nós somos a resposta no meio dessa crise. Os sobreviventes, todas as vezes que Deus permitia que a terra do povo dele fosse assolada, que entrasse em crise, que fosse invadida pela peste, pela fome, pela guerra, ele sempre deixava remanescentes, ele sempre deixava sobreviventes, igreja. E ele dizia: aqueles que sobreviverem a tudo isso voltarão para restaurar a terra, para contemplar a restauração da terra. Para contemplar a restauração, ainda há esperança. Ainda há esperança. Quem não está em Cristo está aí na onda da crise. E verdadeiramente é algo inegável. Nós estamos em crise, a terra está em crise, mas nós temos um refúgio chamado Jesus Cristo, que não passa por crise. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Ele é torre forte, Ele é proteção, Ele é abrigo. Tá na hora da gente correr para Ele. Tá mais do que na hora da gente se voltar para Ele. Aleluia. Se voltar para Ele em oração, em adoração, em entrega. Em entrega, igreja. Em total entrega, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós adentramos diante da Tua presença, Pai, com coração humilde, porque sabemos, Senhor, que Tu és soberano, Pai. Senhor, Tu contempla as nossas fragilidades, Tu és o Deus que contempla a nossa fraqueza, os medos, as aflições que nos assolam e querem nos consumir, Senhor. Mas nós, ó Pai, como filhos dependentes, Pai, nós viemos à Tua procura, Senhor. Nós erguemos um altar de adoração em Teu nome, Pai, neste lugar. Nós entronizamos a Tua face, a Tua doce presença, que é torre forte, que é abrigo, que é refúgio e que é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Os Teus braços são como asas, ó Pai, que nos guardam. Os Teus braços, ó Pai, são como asas, aleluia, que nos guardam, Pai. Como a mãe guarda o seu filhote, Jesus. E nessa manhã eu quero ministrar sobre a Tua igreja, Pai. Proteção e livramento, Pai. Eu quero ministrar sobre o Teu povo, Pai, que está aqui comigo, Senhor, proteção e livramento, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com Teu poder. Nos esconda, Pai, debaixo das Tuas asas, da Tua mão onipotente. Nos humilhamos, Pai, diante dessa mão, que é onipotente, Senhor, que tem todo o poder, Pai. Eu não sei o que o Senhor quer ministrar, Pai, nessa manhã, mas que o Senhor venha achar em mim graça, Pai, porque eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas vem fluir com Teu poder, Pai. Vem fluir com Tua graça, vem fluir com Tua misericórdia. Nós clamamos para que toda batalha espiritual venha cessar, para que o Senhor venha reinar com paz, ó Deus, com calmaria, nos nossos espíritos, dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, revestimento, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Revestimento espiritual do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Do alto da cabeça até a planta dos pés, revestimento, proteção, livramento. Para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, revela a Tua palavra, porque sem paz o Teu povo não recebe nada. Sem paz nós não recebemos nada, Senhor. Mas nessa manhã eu quero ministrar paz. Eu quero clamar pela paz que desce do céu, Senhor. Pela calmaria que procede do Teu Espírito, ó Pai. E que ainda, Senhor, é poderoso para concluir a boa obra em meio a essa crise. Para cumprir promessa, para entregar posse de terra, em meio a essa crise que nós estamos passando. Jeremias também teve medo, Senhor. Jeremias te indagou: como, Senhor, o Senhor vai cumprir promessa na minha vida no meio da crise? Como é, Pai, que Tu vai cumprir promessa na minha vida no meio da assolação, no meio da seca, no meio da fome, no meio da peste, no meio da enfermidade, no meio de tanta morte? Como, Senhor? Como é que o Senhor vai cumprir promessa, Deus, na minha vida no meio da crise? Se a terra está em assolação, está em destruição, mas a Tua resposta para Jeremias foi: Jeremias, há algo demasiadamente maravilhoso para mim, Jeremias. Eu sei que a terra está em assolação, mas a Tua promessa em mim está guardada para no tempo oportuno se cumprir.
Bradaia soura de candaraia sobre anderrebiasnai. A assolação na terra não impede de eu trabalhar. De candaraia sobre anderrebiasnai. A crise na terra não me pegou de surpresa, não me impede de operar quando eu quero operar. Eu ainda continuo cumprindo promessa, eu ainda continuo entregando vitória. Se a sua promessa está guardada em vaso de barro, se a palavra que Deus te deu continua guardada aí dentro do seu coração, a terra pode estar em crise, mas o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra, aleluia, o dono do céu e da terra, socorro, fortaleza, rocha, torre forte é o nome dele, não impede de ele cumprir a promessa dele na nossa vida. Nada impede. Jeremias também teve medo, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Ministra conforme a tua vontade, que eu diminua para que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jeremias também indagou. Jeremias também chorou. Jeremias também ficou sem entender nada. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, porventura existe algo que seja maravilhoso demais para mim que eu não possa resolver? Tu tem uma promessa guardada da parte do Senhor? Não é a peste, não é a fome, não é a morte que vai te pegar. Tu tem uma promessa que o Senhor te fez e mandou selar, e mandou guardar no vaso de barro, e mandou guardar na tábua do teu coração, e mandou continuar declarando, orando, intercedendo, profetizando. Ei, igreja, não é a fome, não é a peste, não é a assolação, não é a crise, não é a falência, não é o decreto do homem. Ô glória, Karina, eu creio. Choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade, Dulce. O cenário do céu é promessa cumprida. Se você tem uma promessa da parte do Senhor, aleluia, nós estamos passando pela mesma coisa. Nós estamos passando pela mesma coisa que Jeremias passou. Aguardando em Deus as promessas se cumprirem, mas ao mesmo tempo amedrontados por ver tanta notícia ruim. Por receber tanta notícia ruim. Por isso que muitas vezes a gente tem que deixar o celular de mão e se ligar no céu, igreja, porque senão a gente morre com tanta notícia ruim. Vamos procurar saber da notícia do céu. Vamos procurar saber o diagnóstico do céu. O diagnóstico da terra para Jeremias era de assolação, de sofrimento. O povo estava padecendo, porque o próprio Deus permitiu para ensinar, para que houvesse conversão, para que os corações se quebrantassem. Mas, irmã Simone, celular e televisão. Mas o cenário do céu, amém, Aninha, que Deus visite a vida do seu primo, em nome de Jesus, com vitória. Mas o cenário do céu para Jeremias era outro, e assim para nós. Por isso que nós temos que nos importar com o cenário do céu. O cenário do céu é cumpra seus votos. O cenário do céu é vou cumprir. Esté, tá chegando tua vez. Se prepara que o rei vai mandar te chamar. Não é assim? A palavra que a irmã Suzana liberou foi tremenda. Palavra de que José entrou no palácio. Mas a notícia de morte do irmão Lázaro parece que ecoou com alta voz. Porque a gente parece aquelas buchas de lavar louça que só retém sujeira. Prefere reter a notícia ruim do que a notícia boa. A notícia da morte foi triste. Ninguém quer perder. Mas a palavra que Deus tem liberado você vai chegar no palácio. Essa é a sua vez de brilhar. O tempo de crise levou, a revelação da crise levou José para o palácio. Só que a gente continua olhando para o cenário de morte. A gente continua olhando para o cenário contrário.
E Deus dizendo, olha, a palavra que eu estou liberando é outra. A palavra que Deus tem liberado é outra, é palavra de vitória, eu vou cumprir. Vai colher, eu vou cumprir, é tempo de promessa se cumprir. É tempo da promessa se cumprir, igreja. Jeremias ficou assustado. Jeremias ficou ali, meu Deus, só Deus sabe como era que Jeremias estava. Só Deus é que sabe como era que Jeremias estava. A alma abatida, talvez recebendo e vendo e contemplando com os próprios olhos tanta notícia ruim. Mas a notícia de Deus para Jeremias quando ele foi orar era: Jeremias, tem algo demasiadamente maravilhoso para mim? Então não olhe para a peste. Era isso que Deus estava querendo dizer para Jeremias. Não olhe para a peste, não olhe para o vírus, não olhe para a guerra, não olhe para a fome, não olhe para nada disso. Porque para mim não há nada difícil, não há nada impossível. Não há quadro ruim que eu não possa inverter a situação, que eu não possa mudar, que eu não possa transformar. Jeremias, creia! Mas sabe por que Jeremias tinha essa informação privilegiada? Porque ele buscava, igreja. Nós precisamos buscar o cenário do céu. Senhor, no céu não tem crise não. Eu quero ser movida por esse cenário aí. Eu não vou me deixar levar pelo cenário terreno não. O cenário terreno não tá bonito não, Senhor. Mas eu creio no cenário do céu sobre a terra. Eu clamo, eu entronizo. E eu oro pelo céu na terra. O céu não tem crise, Senhor. O céu não tem enfermidade. Traz o cenário do céu para a terra. Deus disse para Jeremias: Jeremias, tu crê? Eu estou permitindo toda essa assolação. Mas na terra da assolação vai voltar a comprar campo, a vender campo, a plantar vinha e a colher vinha. Vai voltar a produzir na terra. Porque quem está com a visão na assolação, no vírus, e acredita em tudo que ouve, em tudo que vê, nos noticiários, nos celulares, pensa que esse vírus não vai passar nem tão cedo. Mas eu ainda prefiro crer no Deus que do nada pode fazer tudo, que ainda hoje, se Ele quiser, Ele diz: coronavírus, basta. Crise econômica, basta. Só foi até hoje. Só assolou meus filhos até hoje. Senaqueribe só oprime Ezequias e meu povo até hoje. Redecandaraia sobre Anderrebe Asnai. Ele dá um basta, igreja, a hora que Ele quiser. No meio da crise, é só ler Bíblia. Tá padecendo porque não lê, porque não busca. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vedecandaraia sobre Anderrebe Asnai. É só ler Bíblia. Que crise na terra não é de hoje. É de milhões, 1000 anos atrás aí, ó. 2000, 3000, 5000 anos. Desde quando a terra se entende por gente que tem crise. Desde quando Adão e Eva caíram que tem crise na terra. Mas a graça de Deus alcança aqueles que buscam a face dele. Aconteceu assim com Noé. Na casa de Manoá, Juízes 13. No meio da crise e opressão, o povo de Deus na humilhação. O povo de Deus na escravidão. Os inimigos se aproveitando. Pisando, maltratando, humilhando. Sugando tudo que eles tinham. Deixando eles na miséria. Deus visita a casa de Manoá. E diz: ei, tu vai gerar um filho. O libertador. Que vai libertar o meu povo dessa opressão. No meio dessa guerra, sabe o que é que Deus está fazendo no meio dessa crise? Visitando casas de Manoás. Falando com Noés na terra. Levantando Josés. Chamando Estés pro particular. Adaia sou. Redecandaraia sobre Anderrebe Asnai. Entregando vitórias a Jeremias.
promessas a Jeremias. É o povo aí, ó, sem crer muito que o quadro vai se reverter, ser contornado, cessar pelo poder da palavra. E Deus trabalhando no oculto, e Deus cumprindo promessa, e Deus visitando Madre, e Deus levantando Jeftés, e Deus levantando Sansãos na terra para libertar o povo. Deus levantando Josés na terra, levantando Estés, levantando Mardoqueus, levantando Noés, achando graça naqueles que estão buscando a face dele. Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural. Você só não fica ligado se você não quiser. No meio da crise, a casa de Manoá foi visitada. No meio da pandemia, a minha casa foi cheia de glória. E Deus continua movendo, igreja. É só crer, é só buscar. Fica com o que Deus te falou. Porque não há nada demasiadamente maravilhoso para Ele. Nele nós encontramos abrigo, refúgio, fortaleza. E nele nós estamos guardados. Nele nós estamos blindados. É verdade. É o nosso Deus que prevalece. Nada pode nos atingir, igreja. Nada pode nos atingir. Eu ainda creio em uma igreja que crê no poder da palavra. Que crê no poder da palavra. Amém, irmã Jordane? Seja bem-vinda, minha amada. No meio da crise, igreja, Deus levantou Gideão, malhando trigo no lagar, trabalhando. Não é assim que tá? O governo fechando tudo. Claro que tem uma permissão do Senhor. Teve permissão de Deus. O inimigo oprimia ali a terra, o povo dele novamente. Aí quando o anjo visita Gideão, aí o anjo encoraja Gideão. Só que o anjo pega Gideão trabalhando clandestinamente para não morrer de fome. Deus está visitando os Gideões, trabalhando clandestinamente, malhando trigo no lugar que não é para malhar, porque não pode malhar trigo na eira. Tá malhando trigo no lagar que é para pisar uva, que é para produzir vinho, porque o inimigo tá lá marcando território. Se tu abrir tua empresa, tu leva uma multa. Se tu ficar no meio da rua, tu leva uma multa. Se tu fizer aglomeração, tu vai preso. Não é assim? Tava Gideão assim, malhando trigo no lagar, trabalhando escondido para não morrer de fome. Mas o anjo visitou Gideão. O anjo visitou Gideão e encorajou ele e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa, que o Senhor é contigo. Eu te levanto, Gideão, o menor da casa, da menor tribo, da menor família, para acabar com isso aí. No meio da crise, igreja, Deus movendo o sobrenatural. É só ler Bíblia. É só ler, tá tudo escrito aqui. Isso aqui não é novidade para Deus, não. No tempo de crise, Ele chega com solução. O nosso Deus é solução no tempo da crise, no tempo da perseguição. Tá vendo? Deus prepara encontro, irmã Jordânia. Saudade também, minha linda. Mulher de Deus, viu? Seja bem-vinda, aqui é uma honra ter você aqui. Gideão estava trabalhando clandestino, igreja. Malhando trigo onde não olha para malhar. Trigo se malha na eira. Gideão foi trabalhar escondido. Nós estamos passando pela mesma crise, não é diferente não.
Não pode trabalhar não, morro de fome. Redecandaraia sobre Anderrebiasnai. Não pode sair de casa não. É bem certo que nós temos que fazer a nossa parte. Mas hoje Gideão ia malhar trigo no lagar, ou ele e a casa dele padecia, porque os inimigos estavam comendo tudo. Ontem eu vi o vídeo de uma comerciante aqui do centro de Petrolina. Ela tem uma loja aqui em Petrolina e tem uma loja em Juazeiro. Ela não abriu desde o dia 18, quando começou o lockdown aqui. Estamos em 10 dias de lockdown. Desde o dia 18 que ela não abre a loja dela, pois denunciaram. Ela só abriu a de Juazeiro, que não está em lockdown. Mas a daqui ela não abriu, denunciaram ela teve que pagar uma multa. E ela fez um vídeo de repúdio. Que fúria do inferno no meio da crise. O povo lutando para poder não perecer. E ainda vem os enviados do inferno para denunciar e acusar mentira. Para tirar. Gideão estava assim. Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais. Como é que tu diz que é comigo? Como é que o Senhor diz que tu está comigo, que eu sou varão valoroso? Se eu estou plantando aqui no lugar errado, malhando trigo, não é para malhar, porque se eu malhar trigo na eira, os cães dos inimigos vêm, toma, Senhor, eu estou cansado de produzir, os inimigos comerem o que eu estou produzindo. Satanás vem roubar o que eu estou produzindo, Senhor. Só que não é porque Deus era injusto. É porque Deus queria quebrar o altar de Baal, o altar de deuses estranhos, que estava dentro da casa de Gideão. Os pais de Gideão, a família de Gideão, o altar de outros deuses estava dentro da casa dele. Aí Deus tirou ele e disse: ei, o altar idólatra está dentro da tua casa, mas tu é a resposta. O altar de idolatria pode estar dentro da tua casa, mas se tu és Gideão no meio dessa crise, Deus te levanta para trazer resposta e solução no meio da crise. Gideão foi a resposta para a casa dele, para a família dele, quando Deus deu a direção. Quando Deus deu a direção para ele convocar os homens para ir para a guerra e guerrear e derrotar os inimigos. Ele ficou com medo. Ele saiu de madrugada. Ele ergueu o altar de adoração a Deus de madrugada para ninguém ver. Mas Deus quis usar ele. Porque Gideão estava inconformado com a situação. Gideão estava inconformado. Talvez você chegou aqui hoje inconformado com a situação. Malhando trigo onde não é para malhar. Trabalhando de forma clandestina para não morrer de fome. Inconformado e dizendo: Senhor, como é que tu disse que tu é comigo? E essa situação está acontecendo. Aí o anjo vai e diz para Gideão: ergue o altar de adoração para mim e vai para a guerra. Porque Deus entregou os inimigos na mão de Gideão. Deus entregou os inimigos na mão de Gideão, igreja. A gente só padece. Nós só padecemos se a gente quiser. Porque no meio da crise ainda existem anjos mensageiros da parte do Senhor para dizer: varão valoroso, vai nessa tua força. Eu sei que não tá fácil. Mas o meu intuito é: desmancha o altar de adoração a Baal e ergue altar de adoração em meu nome, que eu vou te dar vitória, Gideão. Eu vou te dar vitória, Gideão. Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Eu sei que tá difícil. Eu sei que não é fácil, mas tem vitória. Tem vitória, o céu tem vitória para te entregar. O cenário do céu me diz uma coisa, o cenário da terra me diz outra. O cenário da terra estava dizendo para Gideão: tu vai morrer na humilhação. Tu vai morrer trabalhando clandestino. Sujeito o inimigo vir encontrar o lugar que tu está trabalhando e roubar tudo que tu plantou de novo. E colher no teu lugar aquilo que tu plantou.
Tem coisa mais frustrante do que você plantar e vir o inimigo e colher aquilo que você trabalhou tanto, labutou tanto para plantar? Mas Deus disse: eu dou um fim hoje nessa humilhação. Eu dou um fim hoje nessa humilhação. Aquilo que tu plantar, Gideão, tu vai colher. Chega de inimigo na tua terra. Chega de invasão na tua plantação, Gideão. Chega. Igreja, tempo de crise não é novidade para Deus. Não é novidade. Traz medo. A gente quer se amedrontar. Quer. Mas o nosso Deus ainda é a resposta. Ainda é a solução. O nosso Deus ainda tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus ainda tem. O nosso Deus ainda tem o controle na palma da mão dele. Ele quer encontrar em mim e você disposição para ir para a guerra. Ele quer encontrar em mim e em você mãos diligentes, coração de carne, ouvidos sensíveis, visão aberta. Disposição, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Estamos em meio à pandemia, estamos em meio a uma crise na terra, mas o céu não está em crise. O céu é a solução. A resposta vem de ti, Senhor. Há mais de 40 anos, igreja, o povo em cerco, o povo em humilhação, o povo em perseguição, o povo na mão do inimigo. Deus visita Manoá e faz ela gerar Sansão. E Sansão foi a resposta da libertação daquele povo. Sansão foi a resposta de Deus. Talvez a resposta para essa pandemia está sendo gerada no ventre de alguém. Vai demorar um pouquinho para se manifestar. Não sei. Se Deus quiser manifestar hoje, Ele manifesta. Mas se Deus está gerando ainda no ventre de alguém a resposta para essa pandemia, aí a gente vai ter que aprender a conviver até Sansão crescer e nos libertar pela misericórdia. Não por mão de homem, mas da forma que Ele quer se manifestar. O povo estava na mão dos fariseus. O povo estava no tempo do silêncio de Deus. De Malaquias para Mateus, 400 anos de silêncio. Como foi que Deus voltou a falar com o povo dele? Visitando Maria. No tempo que os fariseus reinavam. No tempo que a religião, que os dogmas, que as doutrinas humanas estavam matando o povo de Deus. O povo judeu. Debaixo de uma lei pesada, infeliz, debaixo de um jugo pesado. Como foi que Deus se manifestou? Maria, tu vais gerar o Salvador, o Messias. Maria, a resposta da humanidade, o libertador do povo. Redecandaraia sobre Anderreg Asnai. Jocastro, eu creio. É Deus. Deus como voltou a falar com o povo através de madres sendo abertas, de uma nova geração sendo gerada ali nos ventres. E Jesus foi a resposta para libertar aquele povo, para tirar o povo da mão dos fariseus, da lei de Satanás. Debaixo de uma escravidão infeliz. É assim que o nosso Deus se manifesta em meio às crises. Quando você pensa que está tudo perdido, não tem mais jeito, fechou todos os aeroportos, que não fechou, né? Que não fechou. As rodoviárias, os comércios, tô tendo que trabalhar clandestino para não morrer de fome, né? Só Deus sabe a situação aí dos comerciantes. Só Deus contemplava Jeremias, Gideão na crise, Manoá, Maria, José,
Noé, só Deus contemplava, igreja. Só Deus via a aflição. Mas no meio da crise, o povo murmurando, o povo dando a boca para Satanás, Deus encontrou uma casa, um lar, uma família. Minoria, mas encontrou pessoas ali dispostas a adorar ao Senhor. Que ele disse: eu vou trazer a resposta através de você. Encontrou Débora e disse: Débora, eu vou trazer hoje a solução para esse cerco do inferno acabar, para essa opressão do inferno acabar, para essa crise acabar. Chama Baraque e vão para a guerra, que eu já entreguei na mão de vocês o inimigo. Tem que crer. Tem que crer. Tem que crer. Quando a gente pensa, Cícera dominou 40 anos aqui, ó, fazendo o povo de Deus de escravo. Cícera tá na vez. A bola de Cícera, Cisera, do jeito que você quiser entender. Tá lá escrito em Juízes capítulo 4. Tá abalando 40 anos aqui cercando, 40 anos dominando, 40 anos fazendo o povo de Deus de escravo. E Deus, espera ainda. Espera ainda. Não é só assim não. Igreja, quer libertação maior de crise. Quer libertação maior. Quer libertação maior do que Faraó tendo que libertar o povo depois de 10 pragas, 430 anos escravizando o povo de Deus. Não foi 40 não, bora para mais fundo, que é pior. Tem pior. 430 anos no Egito. 430 anos. Tem pior. Deus diz: eu estou acostumado com coisa pior. Radaiaçou, Dedecandarai. Mas há algo demasiadamente maravilhoso para mim? Tem? Entrava uma geração, saía outra. Perdão, saiu uma geração, entrava outra. Saiu uma geração, entrava outra. Só que quando chegou na geração de Moisés, aí Deus disse: o negócio agora muda. Você pode estar sem esperança de nada. Você pode estar sem esperança nenhuma, igreja. Eu não sei como é que Deus vai se manifestar para dar fim a essa crise que a terra está passando. E quem entra aqui, que não tem mistério com Deus, pode não compreender nada. Pode até zombar, escarnecer, mas eu não tô nem aí. Tu pensa que eu tô ligando, é? Eu tô aqui é para falar o que papai tá mandando. E se ele tá dizendo que tem solução, é porque tem solução. Se ele está dizendo que tem solução, é porque tem. A solução para a libertação daquele povo estava sendo gerada no ventre de Joquebede. Talvez não seja na nossa geração que se resolva. Talvez não seja na minha geração e na sua. A gente ainda convive muitos anos com isso. E se Deus quiser que se resolva, se resolve ainda hoje. Mas que tem solução, tem. Que tem resposta, tem. Se ele tirou, menino, que é impossível para Deus. 430 anos, igreja. 430 anos, igreja. Se ele tirou da mão de Faraó, quem dirá da mão dessa crise? O Espírito Santo tem me inquietado por tanta injustiça nos parlamentos, nos julgamentos, nos tribunais, nas câmaras de vereadores, de deputados, federais e estaduais, nos palácios aí da vida. Mentira, roubalheira, injustiça, coisa debaixo do pano que só Deus está vendo.
Mas o nosso Deus tem contemplado todas as coisas. E Ele ainda ouve a voz de um povo aflito que não aguenta mais. E diz: Senhor, nos socorre. Socorre, ouve a aflição do teu povo, Deus. Aí lá em Midian, Deus visita Moisés e diz: eu ouvi, Moisés. Não tem como eu tapar meus ouvidos. Não tem como, Moisés, eu tapar os meus ouvidos. Eu fingir de doido. Eu virar minhas costas e fingir que nada está acontecendo. Tem um povo clamando minha misericórdia e eu estou ouvindo. Vai, Moisés, vai. Mas isso, e Deus dizia: diga que eu sou. Vou manifestar sinais, prodígios, maravilhas. Já estou te dizendo, o coração de Faraó vai endurecer, vai resistir. Você vai pensar que não vai ter vitória, mas eu vou libertar. É, igreja, Ele ouve. Parece até loucura o que eu vou dizer aqui. E se for, que o Espírito Santo me repreenda. Mas coronavírus, crise, essa crise que nós estamos passando, é claro que pegou muita gente de surpresa, na verdade todo mundo. Mas é resposta, sabe para quê? Para Faraó liberar o povo de Deus. Para Faraó liberar o povo de Deus. Você vê que ela não escolhe classe, cor, raça, tribo, língua, nação. Ela não escolhe ninguém. Não tem essa de ser rico, de ser pobre. Tem não. Sai e volta, Solange. Fala a igreja pra Solange sair e voltar. É, tem não. É lição de Deus. É lição de Deus para muita gente. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que no meio da crise, Ele ainda encontra Gideões. Ele ainda encontra Manoás. Ele ainda encontra Déboras. Ele ainda encontra Mardoqueus e Estés. Ele ainda encontra José, Davis. 40 dias de opressão o povo de Israel estava. Davi foi a resposta ali para derrubar Golias. No meio da crise, igreja, Deus quer me usar e te usar para ser resposta para uma nação opressa, para uma nação que está perecendo. Foi para isso que Deus me preparou e te preparou. Foi para esse momento aqui que Deus nos capacitou. No meio da crise, deixar a luz do Espírito Santo brilhar, 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 brilhar. É verdade, a glória é do Senhor. Então creia, creia. Como o Senhor, como o anjo do Senhor chegou para Gideão. Para não ficar nas minhas palavras, e aqui a gente encerra. Juízes, capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Estava trabalhando como podia para não morrer de fome. Estava trabalhando escondido. Porque se trabalhasse o trigo na eira, malhasse o trigo na eira, os inimigos vinham e tomavam. A multa chegava.
Era assim. Para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Poderoso guerreiro. Verdade, hein, Dulce? Mistério nessa gestação. Mistério. Aí Gideão disse: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? É difícil até de crer que Deus está no meio de tudo isso. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? No meio da crise, no meio da opressão, no meio da perseguição, da pandemia, da escravidão, o Senhor ainda tem anjos a serviço dele para levantar gideões na terra, para dizer: vai libertar meu povo. Eu sou a resposta para essa nação. Eu sou a resposta de oração do meu povo que se chama pelo meu nome, que está clamando pela minha resposta. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando Deus está, igreja, existe resposta, existe livramento, existe solução. Nada é tão grave que possa ser maior do que o nosso Deus. Nada é tão avassalador que seja maior do que o poder do nosso Deus. Ele está dizendo: é nesse tempo de crise que eu sou a resposta, que eu chego com resposta, que eu chego com livramento, que eu guardo os meus, que eu livro, que eu liberto, que eu tiro da mão daquele que é mais forte. Estamos lutando com um inimigo invisível, mas o nosso Deus tudo contempla, tudo vê. Nunca me esqueço que eu uma vez fui no mercado com Dulce fazer umas compras, e quando a gente chegou, o Espírito Santo nos deu despertar, né? A gente estava conversando e a gente se passou, mas o Espírito Santo nos deu despertar para poder lavar as sacolas, lavar as embalagens, lavar as mãos, jogar álcool em tudo, higienizar tudo. Aí eu entro numa live de uma pastora. E aí, não, de uma missionária. E eu tô lá ouvindo com Dulce, e Deus toma a mulher para falar de livramento. Você chegou agora do mercado e Deus tá dando livramento. Não foi assim, Dulce? Não foi assim? Tu chegou agora do mercado. Ela não mencionou meu nome. Depois foi que Deus usou ela para mim, mencionando meu nome. Mas ela disse: ó, tu chegou agora do mercado. Mas Deus está dando livramento de qualquer contaminação. Na tua casa não entra. Na sua casa não vai entrar. Salmo 91. Ei, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará na tua tenda. Praga alguma vai chegar na tua tenda. Foi forte. Então, igreja, nosso Deus é soberano. Quando não é o tempo de ir, minha filha, não vai não. A sacola pode vir infectada de coronavírus. O Senhor neutraliza, dá o despertar, lava tudo. Passa álcool em gel. Lava as mãos. Lava os alimentos. Deus dá o despertar, igreja. Mas Ele nos livra. Então vamos olhar para o céu. O Espírito Santo nos convida. Olha para mim. Aleluia. Porque enquanto o mundo fala de crise, eu te falo de promessa. Enquanto o mundo fala de crise, eu te falo de cumprimento de promessa. Enquanto o mundo chora e geme, eu te digo que vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Eu te digo: ora que eu vou cumprir, ora que eu vou fazer. Ora.
Louvado seja o nome do Senhor. É assim. É assim. Fazer a nossa parte, né? Que a do Senhor Ele faz com excelência. Amém, igreja? Então creia. E assim como Deus falou que Gideão ia ser o instrumento para solucionar aquele período ali de perseguição, aquele período de crise, assim Deus fez. Não foi com 32 mil, mas foi com 300. Deu vitória. E a opressão caiu por terra. E a crise se foi. Porque a nossa resposta está em Deus. Então vamos ficar atentos para ouvir a voz do nosso Senhor. A terra só fala de desgraça, de crise, de morte. Não é que não está acontecendo, igreja. Só Deus é que sabe o sofrimento. Mas nós somos os remanescentes. Nós somos a igreja que sobreviveu e que pela misericórdia até o dia de hoje sobrevive, que tem boca para clamar. Deus leva Ezequiel no meio de um vale. O povo de Israel estava em crise, na mão dos Satanás, na mão do inimigo. Aí Deus leva Ezequiel numa visão e diz: Ezequiel, meu povo está assim, igual osso seco. Talvez nós estejamos assim, igreja. Igual ossos secos, sequíssimos, sem esperança de mais nada. Só desesperançoso e dizendo dentro da nossa alma: eita, mas agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Era assim que o povo de Israel estava, como ossos sequíssimos. Aí Deus leva Ezequiel em visão e diz: Ezequiel, poderão reviver? Tu crê que eu cesso o coronavírus? Tu crê que eu saro a nação brasileira da corrupção? Tu crê que eu tiro do poder quem não está me agradando e coloco ainda quem é segundo o meu coração na cadeira, no trono, no poder? Tu crê? É quase impossível. Aí eu acredito que Ezequiel ficou assim, meu Jesus amado. Que pergunta estreita é essa? Porque eu já tô tão acostumado na derrota, na injustiça, com homem e mulher safado, no poder, no palácio, na cadeira, no governo, comandando, que é até difícil crer que a nação tem cura. Aí ele diz: eu não sei não, Senhor, se do céu a resposta não descer, nada eu tenho para te dizer, tu sabes. E é assim que nós temos dito para Deus: eu não sei de mais nada, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Aí ele diz: profetiza, Ezequiel. É verdade, Dulce. Profetiza, Ezequiel, sobre a tua nação. Profetiza sobre o governo da nação israelita. Profetiza, Ezequiel. Chama dos quatro ventos. E a Bíblia diz que começou um reboliço. Olha aí, coronavírus, igreja, é reboliço de Deus. É osso se batendo, radaiaçou. Quem estava perto está indo para longe. Quem estava longe está se aproximando. É os ossos se encontrando e a nação se erguendo. É o reboliço de Deus. E houve um ruído. Eu vou finalizar com esse louvor. É o reboliço de Deus. Sabe pra quê? Pra Deus limpar. Eu ainda
creio na nação brasileira liberta da corrupção, liberta de tanta podridão. Deus ainda tem Josés. Saia, mãe, do governo, Satanás, que eu tenho um Esther e Mardoqueu para colocar lá dentro, para governar com justiça. Aconteceu um grande rebolo. Eu sinto a presença dele aqui. Eu não acreditava, mas eita, eu não sei explicar, só sei que aconteceu. E decantaraia sobre Anderrebiasnai. Quando eu profetizava, assim aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível, o que era totalmente impossível, Deus vai fazer. Decandarai, xaradaia sobre decandaraia sobre Anderrebiasnai. Deus vai mudar o governo dessa nação. Deus vai sarar a terra. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos, e disse-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ah, eu disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Espírito Santo, profetiza, Ezequiel. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que farei entrar em vós o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como ele me deu ordem. Deus está ordenando. E houve um reboliço, e houve um ruído. Meu Deus, como pode? É impossível. Cada osso se juntava. Eita glória. Tudo se organizava. Foi aparecendo o nervo, foi aparecendo a carne, e em seguida veio a pele e o corpo se formava. Porém faltava vida, mas quem dá vida ali estava. E me disse: profetiza, Ezequiel, profetiza, vaso. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Aleluia. E profetizei, como ele me deu ordem. E entrou neles o Espírito, e se puseram de pé. Deus está levantando a nação. E levantou-se ali com grande exército. Eu pude ver de perto, quão grande é o meu Senhor. Esse é o Deus que eu conheço, que dá vida a ossos secos, faz reboliço na terra. Ele é o mesmo e não mudou. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta. Isso é causa perdida, tua história. Ei, se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir a voz do profeta, ainda pode levantar dali. O que é impossível, irmão, Deus é Deus, recebe então teu milagre hoje aqui. Eita, que coisa forte. Radaia sobre decandaraia sobre Anderrebiasnai. Deus vai sarar essa nação da corrupção. Deus está movendo reboliço. Esse é o Deus que eu conheço, que dá vida a ossos secos, faz reboliço na terra. Ele é o mesmo, não mudou. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta. Tu faz, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Ele decantaraia sobre Anderrebiasnai. A voz do
do profeta ainda pode levantar dali. O que é impossível, irmão, Deus é Deus, recebe então teu milagre hoje aqui. Aleluia! Que coisa forte! Ele é Deus, igreja. Eita glória! Profetiza em nome de Jesus, no meio de um vale de ossos secos. Amém. É verdade, Dulce, a peneira de Deus passando. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos ser aprovados diante dele. Amém, no nome de Jesus. Receba essa palavra, profetiza. A terra está te dizendo uma coisa, mas Deus está te dizendo outra. Tem jeito sim. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta, isso é causa perdida, tua história terminou. Eita! Se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir, a voz do profeta ainda pode levantar dali. O que é impossível, irmão, Deus é Deus, recebe então teu milagre hoje aqui. Ei, deixa a tua voz de profeta ser ecoada no mundo espiritual. Quem tem que retroceder é Satanás. Quem tem que retroceder é trono de invocação, de magia negra, de bruxaria, de macumbaria, redecandará, e não o reino de Deus. Não o reino de Deus. É chegado o tempo de Nabucodonosor comer capim. Mas o trono de Deus se estabelece aonde ele quiser, na Babilônia, no Egito, aonde ele quiser, ele estabelece trono. Deus está tirando do trono quem não está governando segundo a vontade dele. Porque tem Estés, tem Josés, tem Mardoqueus, tem Gideões, tem Jeftés, tem Davis preparados para reinar com justiça, com misericórdia, com verdade, segundo o coração de Deus. Tem Sadraque, Mesaque, Abidnego, tem Daniéis. Tem Daniel preparado para ir para o palácio, para governar segundo o coração de Deus, para temer a Deus e não ao homem. Tema a Deus, igreja. Tema a Deus, ao homem não. Amém? Fica com essa palavra. Meu Deus, já é 11h20, a hora voa. Receba a palavra de vitória. Jeremias, a promessa vai se cumprir na sua vida. Para Deus não tem nada que seja maravilhoso demais. A terra te diz que tu vai morrer. Deus te diz que tu vai viver, vai tomar posse da tua promessa. Amém? Receba essa palavra. Deus é fiel. 2 horas tem mais manto. Vamos permanecer nessa fiação de glória que 2 horas tem mais. Conduz-se.com Jesus e 21 horas Lins Emanuela, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. A honra é minha de Deus ter me usado dessa forma, né? Ele faz como Ele quer, Ele é Deus. Amém, igreja? Até amanhã, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz. Um ótimo final de semana debaixo da proteção e da paz do Senhor. Fiquem na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.